Se você está curioso para saber quais são essas dicas, fica aí porque tá muito interessante. Se essa é a primeira vez que você chega por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Luciano e esse é o Escola Pública Podcast. Dica número 5. Vai parecer meio doido o que eu vou dizer, mas não liguem muito pro salário. O negócio é o seguinte, eu não conheço ninguém que esteja satisfeito com o salário. Sim, professor ganha pouco. Se você coloca todos os profissionais graduados, pós-graduados, com mestrado e doutorado numa régua, você percebe que uma das classes que menos ganham é a de professor. Qualquer outra profissão com mais e mais qualificações recebe proporcionalmente, ganha um pouco melhor. Mas no final das contas, essa é a profissão que você escolheu ou que provavelmente está escolhendo. E quanto mais pessoas capazes e inteligentes vierem para o nosso lado para lutar e para reivindicar por melhores condições, por melhores salários, melhor ainda. Mas o que eu disse no começo é verdade. Eu não conheço ninguém que esteja satisfeito com aquilo que ganha. Ninguém. E olha que eu já conversei com gente que ganha 15, 18, 20 mil reais por mês e acha que tá pouco. Acha que tá pouco, trabalha muito e ganha pouco. Pensando nisso, pensando na rotina do nosso trabalho, na flexibilidade de horários, se você fizer uma regra de 3 simples aí, básica, você vai perceber que a gente ganha o bastante para sobreviver. É terrível dizer isso, mas é verdade. Existem outros muitos e múltiplos fatores que vão te atrair para a profissão e que vão fazer você querer ficar na profissão. Se você ficar pensando só no salário, não vai rolar. Cai fora porque não é para você. Jamais sorria. É sério, nos primeiros dias, não sorria. Eu não estou dizendo para você sair chutando todo mundo, entrar com cara de bravo, xingar, mas no ensino fundamental 2, que é do 6º até o 9º, e principalmente no médio, ninguém vai te receber com flores, com abraço. Dependendo da escola que você for, eles nem querem que você esteja lá. O professor Josemar Matos, que já gravou aqui comigo no podcast, me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse: o professor hoje na sala de aula é um intruso. A gente entra para dar aula e eles ficam bufando, eles ficam reclamando. Que tédio, que saco, não gosto dessa professora, não gosto desse professor, não gosto dessa matéria, não gosto de nada, quero ir para casa, quero morrer. Agora falando sério, quando eu falo sobre não sorrir, é para você não pensar que você tem que ser muito simpático, muito legal, eu vou mostrar para eles que eu sou um baita de um professor, uma professora, e eles vão me adorar e... Não. Você está forçando a barra e eles não vão gostar disso não. O que aluno do Fundamental 2 e de ensino médio gosta é de professor que domina o conteúdo, professor que troca uma ideia com a sala. E você pode fazer isso de um jeito mais austero, de um jeito mais firme. E aos poucos, ao passar dos dias, você dá uma piada, você faz uma autozoação. Eu adoro falar da minha careca, da minha barriga. Eles se acabam de rir. Isso quebra um pouco o gelo e a expectativa. Eles pensavam que eu era aquele professor rígido que só ia brigar, reclamar, e de repente eu brinquei um pouco. E de repente eu comentei algo engraçado. E de repente eu tirei sarro de algum aluno. Isso desde a minha época que eu era moleque, que era assim. Professores muito fofinhos, professores muito delicados, que entravam na sala e eu vou... Não, esses eram comidos vivos e triturados pelos alunos. O tempo todo. Ninguém leva a sério. Dica número 3. Sala dos professores. Fuja. Evite o máximo. Desapareça de lá. É sério, uma das coisas que mais vai te desmotivar na profissão não é só o salário, não é só o desinteresse do aluno, não é só a falta de estrutura da escola. O que mais vai te desmotivar na profissão são seus colegas. Lá na sala dos professores você vai encontrar o muro das lamentações. Ali não é o lugar do cafezinho, ali não é o lugar de preencher diário, ali não é o lugar de trocar uma ideia, de respirar um pouco no recreio, no intervalo. Não. Ali é lugar para falar mal dos alunos, para reclamar da escola, para reclamar do diretor, da diretora, dos coordenadores, para reclamar da vida. E não pense que isso é uma coisa assim ao acaso, que de vez em quando acontece. Não, parece que na porta já tem uma série de regras que diz: ao entrar aqui você precisa reclamar, você precisa praguejar, você precisa ficar repetitivo, ad eterno.
E sem falar que quando você está começando na profissão, eles insistem o tempo todo que você vai embora. Eles não querem que você fique lá. Mas o que você está fazendo aqui? Você é tão jovem, você é tão nova, você estuda matemática, falava isso para mim. Por que você não vai prestar concurso, Banco do Brasil, Caixa Econômica? E aí eu perguntava, quantos anos a senhora está aqui? Eu estou aqui há 22 anos. Poxa, deve ser muito ruim isso daqui. Aí outro me dizia, eu tô aqui há 30 anos, vai fazer 30 anos e não muda esse negócio. E eu pensava, talvez você faça parte disso, né, da não mudança. É sério, o quanto você puder, evite a sala dos professores. Respeite os colegas, os mais velhos têm muita experiência, muita coisa boa para passar, mas se você puder fugir desse muro das lamentações, fuja. Ou, se não tiver outro jeito, cafezinho, boca fechada, vai para a sala. Dica número 2. Lembre-se sempre dos seus piores professores. É sério, não perde tempo lembrando das melhores aulas que você teve, dos professores que te inspiraram, daquele professor que fez você pensar, eu quero dar aula, eu quero ser aquela pessoa. Isso não vai funcionar. Primeiro que seus futuros alunos não conhecem o professor que te fez querer ser professor. E outra que esses mesmos alunos não são você. Eles não tiveram a mesma experiência que você teve, então não adianta você querer replicar isso. Agora, em se falando dos piores professores, isso vale a pena. Isso vale a pena você lembrar todo dia. Não seja igual a esse professor, não fale igual a esse professor, não viva igual a esse professor. Enquanto você está se descobrindo, enquanto você está ouvindo a sua voz, falando com as turmas, aprendendo a interagir com cada aluno, a lidar com toda a questão da escola, a gente sempre fala aqui as dificuldades que é trabalhar nessa profissão. À medida que tudo isso vai acontecendo, você vai aprendendo como lidar com os alunos, como dar a sua própria aula. E esse é um processo lento, é um processo gradual de descoberta mesmo, sabe? E é importante você não repetir aquilo que você mais odiava naqueles professores horrorosos que você tinha. Eu, por exemplo, tinha professores que entravam na sala de aula, abriam o jornal e era isso. Simples assim. Tinha outros que abriam revistas. Variava um pouco. Eu tinha professores que falavam mal dos outros professores. Ao invés de dar aula, ficava falando mal dos colegas. E aí, lógico, né, a gente era moleque, não tinha juízo, fazer fofoca era uma guerra, uma treta. Eu tinha professoras que contavam a vida dela, que falavam das filhas, dos filhos, do marido, do ex-marido, das viagens que fazia. Não dava aula não, ficava contando da própria vida. Ou seja, no final das contas, eram boas pessoas, provavelmente eram, mas em se falando de ensinar, de aprender, eu não aprendi nada com essas pessoas, eu só me lembro da parte ruim. Então, enquanto você não descobre naquilo que você realmente é bom em sala de aula, qual é o seu forte na sala de aula, é importante que você não repita as coisas ruins, que você não reproduza atitudes e gestos que com certeza vão fazer os alunos detestarem a sua aula. Dica número 1. Descubra-se. Você ainda não é professor, você não sabe como é ser professor, ninguém sabe. A gente coloca os pés no primeiro dia na escola completamente perdido, porque a faculdade não ensina nada disso, de dar aula. Ensina conteúdo, teoria, um monte de coisa que você esquece em 1, 2 anos. Mas a prática mesmo, o lidar com os alunos, o sentir que turma você pode dizer isso, que turma você pode dizer aquilo, isso você só aprende na prática. Então, descubra-se, permita-se entender que tipo de professor você é. Você é um professor que fala muito, você é um professor que fala menos, você é um professor que tem menos tolerância com barulho, você é um professor que gosta de trabalhar em grupo, você gosta de dar atenção para aqueles que têm muitas dificuldades, você ouve os colegas, você não ouve os colegas. Descubra-se. Todo dia vai nascer um novo professor dentro de você, uma nova prática. E assim, 90% das coisas que você tentar experimentar não vão dar muito certo. Mas esses 10% que você conseguir descobrir e entender, vai ficar para sempre. Vai ficar para sempre. Pegando aqui uma experiência minha, por exemplo, quando eu pisei na sala nos primeiros dias, semanas e meses como professor, eu estava tão apavorado, estava tão preocupado se eles iam gostar da minha aula, se eles iam se interessar por matemática, essa coisa rançosa e histórica que todo mundo tem com matemática, que eu não dava aula diretamente. Eu gastava horas conversando com eles. Horas, e nessa conversa eu ia enfiando um pouco de conceito disso e daquilo que eu precisava trabalhar, e no final eles tinham aprendido alguma coisa.
Só que o mais importante, no final eu tinha conseguido a atenção deles. Esses foram os meus 10% no começo, e esses 10% eu uso até hoje. Eu nunca entro de sola no conteúdo, eu nunca vou de cara na lição no começo do ano, lá quando eu estou conhecendo as minhas turmas. Eu sempre procuro entender aonde eu estou pisando. Isso para mim é muito importante. É por isso que eu arrumo sala, arrumo as fileiras, arrumo as cadeiras, organizo os alunos, abro cortina, pego uma vassoura, vamos varrer a sala, para eu entender aonde eu estou pisando, para eu perceber quem são aqueles alunos, quem é o engraçadinho, quem é a turma do fundão, quem é a menininha que fica batendo o pezinho e revirando os olhos, quem é, sei lá, o queridinho, quem é a queridinha. Essa é uma prática que eu uso até hoje para conseguir me sentir à vontade. Só a partir daí, quando eu me sinto à vontade, é que eu sinto segurança para ensinar alguma coisa, para explicar alguma coisa. Meio que já rolou um entrosamento ali entre a gente, sabe? E cada professor tem uma maneira diferente de trabalhar, tem uma técnica, tem uma forma de se sentir dentro da sala de aula e se sentir seguro. E isso você só vai descobrir fazendo. Meu querido amigo Reinaldo Constâncio também gravou aqui com a gente, foi meu coordenador, foi meu vice-diretor, é meu colega de trabalho. Ele falou uma coisa bacana uma vez, eu reclamando com ele, dizendo: Reinaldo, a faculdade não ensina como dar aula, a faculdade não prepara a gente para essa loucura que é a escola básica, que é a escola pública, de periferia na quebrada. A faculdade prepara a gente para muito pouco. E ele pensando bastante me disse: mas não tem como. Mesmo a melhor faculdade não conseguiria tirar da gente aquilo que nem a gente mesmo sabe que tem ainda. Porque quando você vai para a sala de aula, começa a nascer um professor ali. Assim, quando começa a nascer um pai, uma mãe, quando o bebê nasce. Você vai aprendendo, você vai desenvolvendo. E é por isso que eu disse que é para você evitar a sala dos professores, porque nesse momento a sala dos professores ela te atrapalha muito. Ela vai te dando um monte de conceitos e um monte de medos que nesse momento você não precisa ter. Você precisa se descobrir, entender que tipo de professor eu sou. Qual é a minha melhor capacidade? Eu, professor Luciano, digo que eu consigo convencê-los muito bem. Eu não sei se eu ensino tão bem, eu não sei se eu sou tão legal com os alunos, eu não sei se eu sou tão bom professor. Mas eu acho que a minha maior qualidade, por exemplo, é que eu consigo convencê-los. Eu consigo fazê-los me ouvir e eu consigo mobilizar um grupo inteiro para fazer alguma coisa. É para estudar no pátio? Eles vão. É para estudar lá fora no estacionamento ou então na calçada da escola, enquanto todo mundo está passando, um ônibus passando, todo mundo dando tchauzinho? Eles vão, eles entendem. Acho que essa é uma das melhores qualidades que eu tenho como profissional, como professor dentro da sala de aula. Descubra-se. Só você sabe qual é o seu melhor lado de professor. Descubra-se. Se você assistiu até aqui, o meu muito, muito obrigado. Esse vídeo faz parte do nosso projeto aqui do escolapublicapodcast.com.br. Se você ainda não escutou o nosso podcast, dá um pulinho lá. Em mais de 110 episódios, provavelmente tem alguma coisa que te interessa, alguma coisa que você vai querer muito, muito escutar. Seja sempre bem-vindo, segue a gente nas redes sociais, a gente está em tudo quanto é lugar aí. Só digitar Escola Pública Podcast, estamos lá. Estamos em tudo quanto é lugar. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.